essa escola tem que ser pensada, ela está dentro de um centro budista. Esse centro budista ele surgiu formando uma comunidade. Então hoje a gente recebe alunos daqui da comunidade, super próximos, e também outras áreas de Viamão e também de Porto Alegre. E essa diversidade é que faz a escola ser tão rica. A escola, ela se coloca dentro de um projeto e esse projeto, ele de um certo modo é sintetizado pela palavra reencantamento. Essa palavra reencantamento, ela está ligada quase a um diagnóstico da sociedade hoje, no sentido de que as pessoas elas se movem sem saber muito bem em que direção. Então a escola, num certo sentido, ela se propõe para ajudar as pessoas a reconectar isso e se colocarem dentro desse movimento de reencantamento. Na Escola Caminho do Meio, a gente busca educar para a felicidade. E para isso, a gente acredita que o mundo interno tem um papel muito importante. E como que o conhecimento do mundo interno é incluído na metodologia pedagógica da escola? Através de um conjunto de habilidades próprias do mundo interno, num conjunto de ensinamentos que se chamam 5 sabedorias. O pé do vento tem uma cantiga que quando sopra, roda a menina, derrama alegria, realça o dia. Então, quando a gente pensa num lugar de plenitude, então é importante a gente inspirar, respirar, acompanhar esse ritmo que a natureza também nos coloca. Então, o ritmo da escola, tanto no ano inteiro quanto ao longo da tarde, tem essa preocupação da gente inspirar e expirar, contrair e expandir com as crianças. A gente canta, a gente dança e depois a gente faz a meditação. Eu não sou budista, mas eu pratico isso porque isso me acalma, isso me concentra mais, me acalma mais pro dia. E eu não me agito tanto no dia como eu me agitaria se eu não fizesse a meditação assim. Na educação infantil, a gente tem 2 pontos principais assim que sustentam a proposta de trabalho, que é o ritmo e o brincar livre. E o brincar livre é visto como um dos principais instrumentos potencializadores da aprendizagem. Não é simplesmente um brincar solto, mas é garantir toda uma ambiência, né, e um acompanhamento e propostas que permitem que as crianças possam se desenvolver naturalmente. Porque, na realidade, crianças da idade das crianças que nós temos no maternal, que é de 1 ano e 2 meses até os 4 anos, eles aprendem pelas costas. Como eu também estou aprendendo, eu tenho que oportunizar que eles tenham essa mesma experiência de aprendizado, vivenciando, pegando na mão. Com essa vivência todos os dias, ele vai se habilitando, se fortalecendo. Então, quando chegar lá no 1º ano, que é a época que a gente pensa que é o correto dessa criança começar a pensar nesses números, nessas letras, isso já tem uma bagagem de experiência, de vivência, então fica mais fácil. Quando entrar no ensino fundamental, aí então essa proposta do brincar permanece, né? No entanto, algumas coisas mais estruturadas vão ser agregadas, né? Uma delas é começa a pedagogia de projetos, que é implementada gradativamente. Ele vai construir, a partir do ponto onde ele está, ele vai ter questões significativas. As questões significativas, elas vão fomentar a imaginação, a criatividade, o interesse dele por aquele conteúdo. E aí, na medida que ele for ampliando aquilo e for aplicando, ele vai fazendo sentido. Existem mais relações que ele vai fazendo quando traz aquele conteúdo, aquilo vai sendo assimilado de maneira mais eficiente e tendo em vista uma utilidade. Ele consegue ver para que serve aquele trabalho. Ela não se propõe a ser conteudista, assim. Ela ensina as crianças a pensar, né? A olhar para os seus sentimentos, a olhar para o seu semelhante. E isso é uma coisa que o mundo está muito carente, assim, as escolas, as instituições de um modo geral. Eu acho bem legal, assim, que a gente aprende de várias formas, não só de uma forma. Atualmente a gente vive um tempo em que essa ideia de educação como um professor que transmite os conhecimentos para as crianças não faz sentido, porque a informação ela está totalmente disponível no nosso tempo. O que a gente precisa hoje é um processo de educação que não amorteça o interesse das crianças pela realidade que está presente no entorno dela.
Um processo de educação que respeite o interesse das crianças, mantenha ele vivo e que ajude e apoie as crianças a se tornarem pesquisadores. Ajude as crianças a elas mesmas buscarem a informação. Ela sai descobrindo as coisas por conta e eu dou todo esse crédito à escola, assim, por alimentar, né, nas crianças essa vontade das descobertas, assim. E a gente expressa isso tudo também na arte, assim, no desenho. O professor de sala, ele se prepara para trabalhar a arte como expressão e como linguagem diariamente, dando tanta importância quanto a escrita, porque normalmente nas escolas a escrita ela ocupa o lugar de expressão por inteiro. A gente tem mais tempo de recreio, a gente tem um pátio bem grande com árvore que a gente pode subir, não é um chão de pedra. E na sala a gente não tem muitos alunos, assim. São poucos e toda vez que alguém tem uma dúvida, a prof explica de novo, quantas vezes ela precisar explicar. Acho que aqui essa escola tem uma atenção tão especial para as crianças que o foco é as crianças, sem dúvida. É as crianças que muita escola está botando, assim, talvez até maior prioridade aos pais, né? Que seja conveniência aos pais, né? De ter o tempo que for necessário. Os aspectos de convivência, essa escola ensina a conviver, é muito especial, né? Eu vejo compartilhar os alimentos, né? Até preparar os alimentos, as crianças desde pequenininhas estão preparando as comidas junto com os profs, né? Então isso é muito lindo. Eu acho que a gente é muito bem acolhido aqui, enquanto família, assim. É olhado muito a história do aluno, né? A vivência desse aluno, o que esse aluno traz, a bagagem que esse aluno traz. E essa família, ela é levada em conta. A gente está vivendo um tempo em que os modelos tradicionais de educação eles estão sendo questionados por toda parte. Já ficou claro, inclusive na academia, nas faculdades de educação, que é necessário transformar a educação. E um dos fatores para isso é que a gente está educando as crianças para um mundo que está num processo de transformação muito intenso. A própria dinâmica social está passando por várias transições. Então a gente não tem uma clareza de qual horizonte as crianças vão de fato enfrentar. É natural que a gente vê no budismo uma forma de viver, uma forma de olhar as coisas. É natural que a gente sonhe que surjam crianças, que elas tenham como referencial, que elas podem andar pelo mundo fazendo o que elas quiserem fazer, o que elas sonharem fazer, sem atrapalhar ninguém, sem prejudicar ninguém nesse caminho delas e sempre que possível ajudar as pessoas. A gente está cruzando desafios ambientais, desafios sociais. Então, o que a gente sente aqui na Escola Caminho do Meio é que o que é mais necessário é, de fato, possibilitar que essas crianças desenvolvam habilidades internas para lidar com as circunstâncias da forma como elas surgirem. Naturalmente, a escola precisa aprender as múltiplas linguagens, entre elas as próprias línguas faladas e escritas e a língua da geometria, a língua da geografia, da história, a língua da matemática. Nós precisamos aprender essas várias linguagens, mas essas várias linguagens elas não dão o norte, elas não substituem o sonho, elas são instrumentos para a realização, para a concretização desses múltiplos sonhos. Então nós acreditamos que a escola ela tem esse poder e nós buscamos cuidar de cada criança como das plantas que são irrigadas e são protegidas para que elas no futuro possam ter troncos sólidos e sejam generosas e produzam boas flores e bons frutos também. Então a gente tem essa disponibilidade de usar a nossa energia nessa direção.